Então isso me reconfortou muito, porque eu sei que esse chamado não fui eu que escolhi, não fui eu que desejei ser escritora, sonhei ser escritora, eu não escrevi esse livro pensando, não, esse livro vai ser isso, aquilo. Inclusive eu achava que não ia ter público para ele. Eu escrevi ele numa época que, assim, mesmo ali, que não tenha sido algo que eu planejei, mas ele tinha planejado. Então ele me tornou escritora. Por ele, começou com ele e vai ser tudo para ele. Enquanto ele me permitir escrever livros, escrever histórias e falar para pessoas, vai ser tudo para ele porque foi ele que começou isso. Eu e minha mãe, a gente enfrentou um momento muito difícil, foi que a gente chama de deserto, né? A gente enfrentou um deserto muito grande. E nesse momento foi o momento em que eu conheci Jesus, assim. Eu já estava conhecendo ele num processo, mas nesse momento ele pegou e me puxou da superfície e falou assim, agora você vai mergulhar fundo. Que o deserto nos leva para isso mesmo. Muito fundo. Eu aprendi tanto sobre Deus nesse deserto. Aprendi a depender dele. Aprendi a enxergá-lo como meu pai. Foi um momento que eu e minha mãe, a gente passou de muita dificuldade financeira. Então, eu lembro de uma vez que eu acordei e falei assim, o que a gente vai almoçar hoje? Ela falou, não tem. Mas Deus vai prover. Deus vai prover, amém. Vamos depender dele. Mas de quem? De onde? A gente não sabe. E aí, nesse dia, especificamente, eu fui orar. Falei, Senhor, quero almoçar hoje. E aí chegou a hora, passou a manhã, né? Chegou a hora do almoço, alguém bateu na porta. Um primo meu que eu não via há muito tempo, que não costumava visitar, com frango assado na mão, falou assim, vim visitar vocês, vim almoçar contigo hoje. Por quê? Assim, porque Deus trouxe. E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Que alegria estar aqui hoje para gravar mais um Plenicast sobre um assunto muito interessante que é ficção cristã. Nós estamos aqui com a autora e eu quero pedir para você aquilo que eu sempre peço em todos os podcasts. Se você puder curtir, compartilhar, mandar para o pessoal que você conhece, isso vai nos ajudar muito para que nosso canal se torne relevante, para que mais pessoas conheçam aqui o Plenicast, que é o podcast da Plenitude. E você sabe que aqui nesse ambiente onde nós gravamos, nós recebemos pessoas muito abençoadas e o podcast tem abençoado muitas pessoas por aí afora. Então, nos dá essa força aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Isso é bem rapidinho de fazer e não vai te custar nada, beleza? Meu nome é Diogo Scremin, sou o host aqui do podcast. Se você nunca passou por aqui antes, então agora você já sabe, eu sou o Diogo, meu irmão também que faz podcast comigo. Ele não está aqui hoje, estou fazendo esse episódio sozinho, então vamos lá que vai ser um papo muito bom e acompanha a gente aí, beleza? Hoje eu estou aqui recebendo a Vitória Souza, que é autora desse livro aqui, Aurora. Lindo livro, nós já vamos falar sobre ele, mas antes eu quero apresentá-la. Vitória Souza é escritora, é seu primeiro livro lançado agora por uma editora. Ela é natural de Belém, olha só, terra linda Belém. É uma menina ainda 24 anos, uma jovem. Ela é cristã e estamos aqui para falar desse livro Aurora. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Muito bom te receber aqui, viu? Estou muito feliz de estar aqui, eu acompanho o Plenicast há algum tempo. Já vi outras amigas autoras aqui e é muito especial para mim estar nesse lugar e poder falar um pouco sobre o que o Senhor tem feito através da ficção cristã e especialmente através de Aurora também. Então, muito obrigada pelo convite. Primeira coisa que eu quero te perguntar é quando você começou a escrever esse livro? Porque a gente sabe que o livro não sai de um dia para a noite, Sim. mas quando você começou a escrever o Aurora? Eu comecei a escrever mais ou menos em maio de 2023. E assim, ele foi um livro super rápido de escrever, porque a história estava na minha cabeça. Que legal. Então, eu escrevi ele inteiro, assim, contando com as pausas que a gente dá ali para editar ou para consertar furos, em 3 meses. Uau! Então foi algo super rápido, mas assim, eu dormia pensando na história, acordava pensando na história e assim, escrevia cenas duplicadas do jeito que dava, porque eu queria conhecer a história, porque assim, eu sou uma escritora que eu vou descobrindo a história enquanto vou escrevendo. Então eu fui escrevendo sem pausas, porque eu queria saber como que ia terminar. Então foi um processo super rápido. Uau! Mas também cheio de batalhas. Eu enfrentei muitas dificuldades assim com a história, comigo. Foi um processo em que o Senhor me tratou muito durante esse período de escrita. Nossa, mas e desde quando você já tinha essa história na sua cabeça? Desde quando você já imaginava? Desde a adolescência? Quando isso já brotava na sua mente? Eu sempre tive vontade de escrever distopia, né? Eu estava contando ali fora com as meninas que eu fui uma leitora um pouco tardia. Então eu adquiri o hábito da leitura aos 20 anos. Foi durante a pandemia. Então, 2020. E assim,
Teve uma época na literatura, né, que teve um boom das distopias e adolescentes e tal. E foi ali mais ou menos 2014, então eu não vivi essa era. Eu fui ler já depois. E aí eu tinha vontade de escrever uma distopia, mas eu pensava assim, é algo muito complicado, você tem que amarrar bem o universo, escrever bem, eu não sou capaz de fazer isso. Eu tinha alguns livros, mas eram romances, assim, coisa mais simples, né, no caso. Para mim, pelo menos, era mais simples. E eu falei assim, não sou capaz de escrever uma distopia. Mas realmente eu não sou, mas o Senhor era e Ele tinha um propósito. Então, na minha insuficiência, Ele se manifestou. E aí, então, eu gostava dessa ideia de um mundo pós-apocalíptico e sobrevivência. Então, ao longo da minha vida, assim, de 2020 em diante, né, ao longo da minha vida na literatura, eu fui reunindo referências, assim, coisas que eu assistia, coisas que... Quando a gente escreve um livro, a gente acaba colocando muito de tudo que a gente já consumiu. E muito da nossa, tanto vida cristã, como da nossa vida mesmo, das coisas que a gente consome. E aí foi muitas coisas. A pandemia de 2020, né, da Covid, também influenciou muito em algumas formas como eu via que as pessoas estavam sendo transformadas, porque o livro, além do universo, né, ele trata muito das pessoas, como elas foram impactadas por isso. E aí eu comecei a pensar, e se a pandemia ela tivesse um rumo diferente? Porque graças a Deus a coisa conseguiu ser controlada, mas e se não conseguisse? O livro, então, ele é baseado em uma pandemia. Isso. O livro baseado numa pandemia, né, um outro vírus ali, diferente da Covid, mas eu acabei puxando muito da nossa vivência, das coisas que aconteceram, e especulando, né, e se tivesse sido muito pior, e se tivesse uma outra onda, e se o mundo inteiro tivesse dizimado, as pessoas que sobreviveram, como que elas iam se organizar? Porque você tem impactos, né, na economia, impactos sociais, impactos ali psicológicos nas pessoas, como que elas iam lidar com tudo isso? E aí eu criei esse universo baseado nessas experiências, mas só que assim, a gente sempre tem uma ideia inicial, né? Os meus projetos são sempre, eu não tenho ideia do que Deus vai fazer quando eu começo. E aí eu tive essa ideia, e aí eu comecei a escrever a história, mas ao longo da história eu fui vendo que era muito maior do que só uma história para satisfazer uma vontade minha de escrever sobre um universo pós-apocalíptico, não. Era realmente um propósito de Deus, Ele tinha algo para fazer ali, através daquela história. Mas enquanto a gente está fazendo, a gente não sabe, né? Sim. E aí depois que o livro ganha vida e alcança pessoas que você recebe os testemunhos, aí você entende muita coisa. Já tem recebido testemunho de pessoas que têm lido o livro e têm sido muito abençoadas. Recebi. E a Aurora foi um marco no meu ministério como escritora, porque, assim, antes de Aurora, eu enxergava assim, eu escrevo entretenimento saudável, ficção cristã, tem essa vertente, nem toda ficção cristã é explícita, nem toda ficção cristã tem essa coisa mais de impactar, às vezes é só proporcionar ali um entretenimento saudável, limpo, que não afete a sua fé. Porque hoje também tem muita ficção por aí que, para nós cristãos, não é boa. Sim. E aí a ficção cristã traz essa outra vertente, né? Nem sempre é algo muito ali espiritual ou definido, nem sempre explicitamente. E ok, assim, tem ficção cristã para todo gosto, né? Sim. Mas eu então enxergava assim, eu escrevo entretenimento saudável e tal. Eu não enxergava de uma forma tão espiritual assim, tanto quanto o ministério. Mas quando eu escrevi a Aurora, que eu comecei a receber mensagens do tipo, me reconciliei com Deus depois de ler uma cena, voltei para Jesus, eu estava afastada da igreja, voltei para Jesus. Falei, cara, isso não pode ter partido de mim. Eu não seria capaz de escrever algo capaz de alcançar tanto assim as pessoas. Então existe algo espiritual nisso, existe algo que Deus quer fazer. E aí eu comecei a me dispor mais, me disponibilizar mais para Ele. Falei, se o Senhor quer fazer, então eu estou aqui. O que o Senhor quiser que eu escreva, eu escrevo. O que o Senhor quiser que eu faça, onde o Senhor quiser que eu vá. E é por isso que eu estou aqui. Assim, estar aqui, como você viu um pouco antes de começar, é algo completamente contrário à minha natureza, porque eu sou extremamente tímida e, assim, extremamente introvertida. Mas eu não estou aqui por mim ou para falar do meu livro, mas por causa de um propósito que Deus colocou na minha vida. E se você me permite, né, eu estou alongando. Pode ficar à vontade. Por eu ser uma leitora tardia e eu não tinha o sonho de ser escritora, de me tornar escritora, e durante algum tempo isso foi uma crise para mim. Eu falava assim, será que eu sou uma impostora? Porque isso nunca foi meu sonho, isso aqui, tudo que eu estou vivendo, tem tanta gente que sonha com isso desde sempre, merecia estar mais do que eu, é mais capacitada. Isso porque você queria ser escritora, mas já tinha história, mas não era uma leitura assídua. Não, assim... Por isso você pensava isso. A minha infância e adolescência, eu não tive, assim, muito contato com o livro, né? E a maioria das pessoas que
com quem eu converso, eu leio desde criança, eu sempre sonhei em ser escritora. E isso nunca foi uma realidade para mim. Então, quando meu livro começou a ter visibilidade, eu pensei, será que eu não mereço isso? Eu não deveria estar aqui. Por que Deus me colocou aqui, sabe? E aí ele me levou para uma passagem lá em Amós, que o profeta fala assim, eu não sou profeta, eu sou boiadeiro e colhedor de sicômoro, mas o Senhor me deu uma palavra e eu vou falar essa palavra. Então isso me reconfortou muito, porque eu sei que esse chamado não fui eu que escolhi, não fui eu que desejei ser escritora, sonhei ser escritora, eu não escrevi esse livro pensando, não, esse livro vai ser isso, aquilo. Inclusive eu achava que não ia ter público para ele. Eu escrevi ele numa época em que, assim, na rede social, os meus livros, eles não eram muito lidos. Então eu falei assim, bom, que se der errado ninguém viu, né? Mas aí o Senhor, mesmo ali, que não tenha sido algo que eu planejei, mas Ele tinha planejado. Então, Ele me tornou escritora por Ele, começou com Ele, e vai ser tudo para Ele. Enquanto Ele me permitir escrever livros, escrever histórias e falar para pessoas, vai ser tudo para Ele, porque foi Ele que começou isso. Uau! E quando você se converteu, você conheceu Jesus? Isso você já conheceu desde pequena? Quando realmente você teve sua conversão? A minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos. Então eu meio que cresci ali na igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu sabia o que era a rotina de igreja. Você vai no culto, você ouve a palavra, ouve a oração, mas quem é Jesus? Então, tipo assim, era algo impessoal. Jesus é aquele para quem eu oro, né? Aquele que está lá no céu. Aquele para quem eu peço as coisas, aquele para quem eu oro à noite para não ter pesadelo. Então, eu cresci nisso. E ali, mais ou menos, quando eu tinha uns 12 anos, assim, sempre foi assim, esse relacionamento distante. Mas quando eu tinha uns 12 anos, o Senhor começou a me dar entendimento da palavra, da Bíblia. E aí eu comecei a ler, assim, foi algo muito sobrenatural. Num dia eu li a Bíblia e eu não entendi ali, não tinha revelação, né? E no outro dia eu lia e eu conseguia entender, e eu conseguia conectar, não, isso aqui faz parte disso aqui, não, isso aqui foi por causa disso aqui. Eu consegui enxergar a Bíblia como um livro que ela conta uma história só, né? Uma maneira panorâmica mesmo. Exatamente, conta uma história só da humanidade se perdendo e o Senhor puxando a gente de volta, e a humanidade indo de novo e Ele puxando a gente de volta. E assim, trazendo um pouco pro que a gente está vivendo hoje, Ele está fazendo isso na ficção, né? Porque muitas pessoas hoje fecharam os ouvidos. Posso falar de Jesus para você? Não quero, estou magoado com a igreja. Mas aí você conta uma história e ela se envolve na história e ela conhece os personagens, ela não sabe que aquilo está falando de Jesus. E aí quando ali alguma coisa acontece, alguma referência e ela percebe, aí o coração já foi aberto e a semente já foi lançada, né? Então o Senhor começou a me dar muito entendimento da Bíblia. E aí eu comecei a ler e comecei a conhecer a Ele, de verdade. Não pela boca de alguém que estava falando, ou não porque eu conhecia quem Jesus era para minha mãe, quem Ele era ali, mas eu não tinha um relacionamento com Ele. E aí quando eu conheci, me diz quem consegue conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É difícil. Que você conhecê-lo na essência, quem Ele é impossível que nós não passemos a amá-lo. Né? Exatamente. Então eu comecei a conhecer Jesus e comecei a me apaixonar por Ele. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Você estava bem na minha frente, do meu lado o tempo todo, e como que eu pude não me apaixonar, né? E como que o amor dele é insistente. Sim. Porque a gente não tem noção. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, elas vão para a igreja e se afastam e dizem assim, mas é porque você não conheceu ele, porque se você conhecer Jesus de fato, de verdade, não tem como se abandonar. Porque não existe outra fonte, não existe outra pessoa, como Pedro falou, né? Para quem iremos? Que mais eu poderia desejar? Quem mais eu poderia amar tanto assim? Então eu comecei a me apaixonar por Jesus. E aí foi um processo lento, de eu me apaixonando por Ele, de eu conhecendo a Ele, de eu desejando mais dele, e assim, eu queria mais. E quando eu tive entendimento da Bíblia, eu levava a Bíblia para a escola. E assim, eu estava em escola pública, então eu tinha muita aula vaga. Então você é uma leitura assídua da Bíblia. Era, da Pronto. Bíblia. É verdade, agora que você está falando, 66 livros tem ali. É verdade. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Então eu ia para a escola, tinha aula vaga, eu ficava lendo minha Bíblia. Eu li a Bíblia inteira, eu acho, nesse ano. E eu li vários livros assim, tipo, vou ler Tiago, vou ler Romanos, várias vezes, sabe? E aí foi um processo. Isso foi mais ou menos quando eu tinha 12, mas quando eu tinha 16, eu e minha mãe, a gente enfrentou um momento muito difícil, foi o que a gente chama de deserto, né?
A gente enfrentou um deserto muito grande. E nesse momento foi o momento em que eu conheci Jesus, assim. Eu já estava conhecendo ele num processo, mas nesse momento ele pegou e me puxou da superfície e falou assim, agora você vai mergulhar fundo. Que o deserto nos leva para isso mesmo. Muito fundo. Eu aprendi tanto sobre Deus nesse deserto. Eu aprendi a depender dele. Aprendi a enxergá-lo como meu pai. Foi um momento que eu e minha mãe, a gente passou de muita dificuldade financeira. Então, eu lembro de uma vez que eu acordei e falei assim, o que a gente vai almoçar hoje? Ela falou, não tem. Mas Deus vai prover. Deus vai prover, amém. Vamos depender dele. Mas de quem? De onde? A gente não sabe. E vocês vivem já numa realidade que é mais difícil no Brasil que é no norte do país. Sim. E aí, nesse dia, especificamente, eu fui orar. Falei, Senhor, quero almoçar hoje. E aí, chegou a hora, passou a manhã, né? Chegou a hora do almoço, alguém bateu na porta. Um primo meu que eu não via há muito tempo, que não costumava visitar, com frango assado na mão. Falei assim, vim visitar vocês, vim almoçar contigo hoje. Uau. Por quê? Assim, que Deus trouxe. Sim. Então, sabe, esses momentos de deserto, a gente aprende a depender de Deus no escuro, sabe? Você não tem garantia, você não tem o entendimento de como vai acontecer, mas você sabe que vai. Por quê? Porque ele prometeu, sabe? Então, são inúmeras experiências. E tudo a gente acaba colocando, sabe? Colocando ali, quando eu coloco o Senhor agindo de uma forma invisível na história, não é porque eu ouvi falar que ele age assim, porque eu vivi isso. Sim. Existe um louvor muito conhecido que diz assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é nesses momentos de dificuldade que nossa fé realmente ela é provada. Sim. Quando está tudo bem, a nossa fé é menos provada. Mas é no momento da dificuldade que a gente tem que exercer essa fé e realmente colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor. Exatamente. Você mora só com a sua mãe hoje? Como é? Só você é filha única? Sou filha única. Então eram vocês duas ali nessa dificuldade. Nós duas enfrentando um deserto. Mas assim, depois que a gente aprendeu a amar Jesus, no deserto a gente louva. Não tem nada para comer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem ele é suficiente. Isso foi uma coisa que eu aprendi, sabe, ao longo da minha vida. O Senhor é e sempre vai ser suficiente. Sim. Então, tem coisas que a gente deseja, tem coisas que a gente sonha, tem. Mas se não tiver, ele continua sendo suficiente. Porque o que importa é a eternidade, né? Tudo que a gente vive aqui, a gente tem uma noção limitada do tempo. Então, a gente sofre, a gente deseja coisas, mas tudo é temporário. Mas a eternidade, o próprio nome já diz eternidade. Então, se você tem a eternidade garantida, o que vier nessa vida é lucro, né? Quando o apóstolo Paulo escreve que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão gerando para nós uma glória que durará eternamente. Então é isso que a gente tem que estar com a nossa esperança, é a eternidade. Sim. E é uma mudança de mente, né? Sim. Quando a gente entende que a gente não vive para ser feliz ou para alcançar os nossos objetivos, a gente vive para se tornar mais parecido com Cristo, para que quando a gente chegar lá, a gente possa viver num ambiente, né? Como o C.S. Lewis fala, se a pessoa ali que ele fala que o nosso coração ele vai mudando a partir das decisões que a gente toma e ele vai se tornando mais celestial ou mais infernal, né? Sim. Então, nossa vida inteira é um processo que vai nos tornar mais parecidos, mais cidadãos do céu. Então, quando a gente enxerga as nossas circunstâncias sob a lente do nosso propósito, sem enxergar, eu vou passar por uma tristeza, por uma dificuldade, mas isso vai me aproximar de Deus, isso vai me tornar mais parecido com Cristo, isso vai gerar em mim um testemunho que vai poder alcançar outras pessoas, e aí aquilo não torna menos problemático o problema, né? Mas torna mais leve de enfrentar, porque você sabe que o problema é temporário, mas o testemunho vai ser eterno, o impacto vai ser eterno, né? E a gente não tem dimensão do que Deus pode fazer. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou algo no começo sobre a história, você falou sobre distopia. Isso. Talvez quem está ouvindo a gente não sabe o que é uma distopia, o que é uma história distópica, o que seria isso? A distopia é o contrário da utopia, né? Então, enquanto a utopia pensa num mundo perfeito, onde tudo ocorre bem, a distopia ela vai no caminho inverso. Se as coisas derem muito errado, se a democracia for abolida, se você tiver ali um tirano no poder, que é o caso de Aurora, né? Como que as coisas vão acontecer? Então a distopia está sempre no mundo quebrado. O nosso mundo ele é quebrado, né? Mas assim, ela puxa as coisas ao extremo para a gente ver a humanidade crua, assim, como que ela se comportaria em circunstâncias tão extremas. E aí o legal da distopia é trazer essa reflexão, né? Porque apesar de ela exagerar um pouco, para que a gente entenda ali que é uma ficção,
Mas a gente vê alguns reflexos hoje, entendeu? Então, por exemplo, na história, como o mundo foi dizimado por um vírus, as pessoas tentaram sobreviver e no modo de sobrevivência elas perderam um pouco da humanidade, da empatia. E a gente viu isso de uma forma mais, não tão intensa assim, mas a gente viu isso na pandemia, né? Sim. Por exemplo, muitas pessoas ali se aproveitando para ganhar dinheiro enfim, inúmeras coisas que aconteceram. Mas a gente percebe que a humanidade, ao invés de se reunir para tentar se ajudar, existem sempre pessoas egoístas que vão tentar tirar proveito disso, né? Então, a gente pega isso, exagera e coloca na história para que a pessoa que está lendo ela possa entender e refletir, né? Será que eu estou agindo dessa forma? Será que eu agiria dessa forma? Então, ela coloca meio que em xeque a nossa humanidade, não no sentido da humanidade, no sentido como humanos mesmo, né? Em que ano passa a história do livro? 2050. São 2050? 30 anos depois. 2050 eu já vou estar com 56 anos. Ai, meu Deus, hein? Isso daí se tornar verdade. Eu tá novo, ainda dá pra correr. E ele trata, o livro trata de um mundo que foi totalmente destruído e agora então essas pessoas que sobraram precisam começar uma nova sociedade. Assim, nessa realidade, a pandemia dizimou quase toda a humanidade. Então, poucas pessoas sobreviveram, né? E aí essas pessoas, assim, como a economia e tal, ficou em frangalhos, elas se juntaram num único país e esse país foi dividido em províncias. Tá. Como se fosse uma esteira de montagem. Então, você tem a província que produz matéria-prima básica e aí passa para outra que produz um nível mais alto, por exemplo, manufaturados, e aí o próximo e a próxima. E até são 5 províncias, até chegar na capital, que é onde os bens chegam totalmente prontos. Já chega manufaturado. E num preço absurdo. Só que esse valor não é redistribuído. Então, as províncias básicas não conseguem ter a qualidade de vida que a capital tem. Então, você tem uma desigualdade social muito grande. Tem um governo totalitário, tirânico. Tem uma polícia corrupta, né, que são os exatores, que são como se fosse a polícia lá, é corrupta. E aí, o vírus ainda é uma forma de controle. Por que as pessoas se submetem a isso? Porque é o único jeito da humanidade sobreviver, do país funcionar. Só que a protagonista, ela encontra uma forma de questionar isso. E se a gente tivesse uma outra solução? E é aí que ela vai começar a aventura na história, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a escrever, essa história já estava totalmente pronta ou você precisou começar a escrever para descobrir o final? Eu só consigo descobrir enquanto estou escrevendo. Entendi. E foi por isso que eu escrevi super rápido, que eu fiquei super curiosa. Eu falei, e aí, como é que vai ser? E assim, eu vou escrevendo e vou deixando o Senhor guiar, sabe? Eu estava comentando ali com as meninas antes, que a representação de Deus na história, né? Eu nunca planejo assim, Deus vai aparecer desse e desse jeito, eu vou colocar tais e tais frases que vão remeter. Não, enquanto eu vou escrevendo e a coisa vai acontecendo, eu sempre costumo dizer que eu escrevo com Ele, né? Eu falo assim, Jesus, o que a gente vai escrever juntos hoje? Porque é uma coisa assim. Então, Senhor, como o Senhor quer aparecer? E aí Ele falou pra mim, né? Eu quero aparecer de forma humana. Porque eu pensei assim, eu posso representar Deus como um leão, como é lá nas Crônicas de Nárnia, ou como, sei lá, um outro animal, uma voz, algo assim, que é precioso também, né? Mas Ele falou assim, eu quero aparecer de forma humana. Eu falei assim, não posso fazer isso. Não posso tornar o Senhor um personagem da história. Como que Deus Todo-Poderoso vai aparecer de forma humana? Ele, Vitória, eu fiz isso. Algumas vezes. Eu fiz isso quando Jesus desceu, era o Deus encarnado, Exato. né, de forma humana. Então, assim, não vai ser algo novo para mim aparecer de forma humana. E aí foi que ele aparece na história dessa forma. Agora, uma outra questão também é a criatividade para você conseguir escrever e esse imaginário, que não é algo que todas as pessoas têm. Isso você sempre teve desde criança ou você desenvolveu isso na sua vida? Eu sempre tive uma imaginação muito, muito forte, porque assim, eu sou filha única. O filho único, ele tem que dar o jeito dele de brincar. É verdade. Porque ele não tem ali muito com quem interagir. Então ele inventa brincadeira sozinho. Eu, por exemplo, desenhava muito, pintava muito, essas coisas. Então a criatividade sempre foi assim, presente na minha vida, né? Só que eu não imaginava que eu poderia criar uma história, que eu poderia criar um livro de quase 400 páginas. É um livro bem robusto. E assim, é um livro único, então a história toda tá
fechadinha, né, do começo ao fim. Não tem uma continuidade do Aurora. Não, O Aurora é livro esse único. daqui. É. Que legal. E eu tava dando uma olhadinha nele aqui, vem até um pôster dentro do livro também, Isso. muito legal. Vou mostrar aqui pro pessoal. Então tá aí, além de tudo você vai ganhar, olha só. Vem um pôster dentro do livro. Quer falar um pouquinho sobre esse pôster, o que ele significa? Eu quero. Esse é meu capítulo favorito da história. E também é o capítulo favorito dos leitores, porque esse post foi escolhido, que eu fiz uma enquete, né? Antes deles saberem que ia ser publicado pela Mundo Cristão. Tá. Falei assim, gente, se por acaso tivesse uma ilustração de alguma cena, que cena vocês gostariam que fosse? E eles votaram nessa cena, que é a cena do cervo, né? E assim, essa cena, ela é uma representatividade do batismo. Então tem um capítulo na história em que o personagem passa ali por um arco de redenção e nessa cena representa o batismo. Tanto que a última frase do capítulo é: não demoraria tanto a passar pelas águas se eu soubesse que a misericórdia me esperava do outro lado. Uau. E assim, é muito especial para mim essa cena, porque primeiro, ela foi totalmente assim, não planejada. Eu tinha escrito ela para outro personagem, que não esse. E eu escrevi a cena inteirinha pro personagem. Quando eu terminei o capítulo, eu falei assim, essa cena não é desse personagem. E eu apaguei tudo e reescrevi tudo para esse personagem aí. Então foi algo assim muito natural de Deus, assim, que ele... E quando eu terminei de escrever no personagem certo, eu comecei a chorar. E assim, não foi chorei escrevendo a cena, não, eu chorei tão agradecida a Deus por ele ter confiado aquilo a mim. Porque quem sou eu? Eu sou tão pequena. E Deus, assim, coloca histórias que nascem no coração dele para que eu conte. É como o trabalho do carteiro, né? A mensagem tem um remetente, tem um destinatário, mas o carteiro só leva. Então, Deus, ele colocou nas minhas mãos uma história que ele está contando para quem estiver lendo. Então, ele vai falar com essas pessoas e ele me permitiu conduzir isso, sabe? Então, isso é tão precioso para mim. E aí, essa cena é a minha favorita por causa disso. É a favorita dos leitores e é a que eu mais recebo testemunhos. Inclusive, tem uma leitora que me mandou, acho que 1 mês atrás, ela falou assim, eu estava desviada da igreja, eu li esse capítulo e decidi voltar. Uau. Então, isso é, enfim, maravilhoso. E isso eu acho que deve ser o mais gratificante para você, vendo pessoas retornando a Jesus através dessa literatura. Sem dúvida, porque eu me questionei muito tempo a respeito de propósito, sabe? Então, como eu te falei, né, eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, e aí me apaixonei por Jesus, eu falei, Jesus, o que eu posso fazer? Eu sou tão amada, eu sou tão cuidada, eu sou tão... E eu não faço nada. E assim, eu não sabia o que fazer, o que eu posso fazer, o que é o meu chamado, né? Como muitas vezes a gente se pergunta, qual que é o meu chamado? E assim, nada. Aí eu ia pra igreja, às vezes o pastor pregava, né? Que você tá enterrando talento. Eu falei, Jesus, eu tô enterrando talento. Já começava a se preocupar. Mas eu não sei como multiplicar. Eu falei, se Jesus voltar, quantas almas eu ganhei pra ele? O que eu fiz pra ele? Não fiz nada. E assim, eu me questionava muito isso. Mas enquanto eu tava procurando o chamado como um fim em si, ele nunca apareceu. Mas quando eu falei assim, Jesus, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei como o Senhor vai me usar. Mas se o Senhor quiser contar comigo, eu tô aqui. Se eu estiver no ônibus e o Senhor quiser falar com uma pessoa, pode me usar. Eu, tímida, né? Mas eu vou obedecer. Então, quando eu me dispus e eu me coloquei ali no centro da vontade dele, foi que começou a surgir naturalmente. Então, eu já estava exercendo um chamado na escrita, no Ministério da Internet, né? Onde eu tento fazer devocionais e tal, e sempre falar sobre ele, que é o que queima no meu coração. Eu tenho que falar de Jesus de alguma forma. Em toda conversa que eu falar, eu tenho que colocar ele. Em toda mesa que eu sentar, eu tenho que puxar uma cadeira para ele. Tem que ser sobre ele, sabe? Então, eu estava exercendo já, eu estava escrevendo, eu estava começando o meu chamado e eu não sabia o que era. E aí, depois que eu comecei a receber os testemunhos, que eu fui ver, meu Deus, é isso que eu posso fazer. Mas não só isso, né? Mas é uma forma ali que Deus me permitiu trabalhar pelo reino dele. É que existem alguns tipos de escritores. Existe o escritor que só escreve para ganhar dinheiro, e ok. Existe o escritor que não escreve e prefere um ghostwriter para contar uma história e colocar o nome dele. E existe o escritor que faz com amor e coloca a vida num livro, e com certeza é o seu caso. Dá para ver nos seus olhos quando você fala do livro, o amor que você tem por aquilo que você fez. Então, é por isso que eu não tenho dúvidas que, além de tudo, esse livro vai ser um sucesso. Porque você colocou sua vida nisso. E isso faz muita diferença. Eu tenho certeza que você não fez esse livro pensando em ganhar dinheiro. Você fez primeiramente esse livro pensando num propósito maior.
que é de alcançar pessoas. E claro, o ganhar faz parte, vem na sequência. Mas eu fico feliz de ouvir o seu relato e glória a Deus por isso, porque isso me mostra que existem ainda pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que é realmente escrever uma boa história e levar algo de muito bom para as pessoas. Parabéns. Obrigada. Eu muito feliz. E mais do que isso, eu sou apaixonada por Jesus. Então, assim, eu não sou uma escritora que ama Jesus, eu sou alguém que ama Jesus e que encontrou na escrita uma forma de apresentar ele para as pessoas, né? Porque conhecer a Deus é tão maravilhoso e tem tanta gente que não conhece ele direito. Exato. Conhece uma versão dele ali limitada ou então distorcida, ou então fica ali na superfície, sabe? Que eu converso sempre com o pessoal, quando eu abro caixinha de pergunta e tal, com as pessoas, com os leitores, né? Que eu chamo de família. E aí que eu converso sempre com ele, quando as pessoas ficam perguntando, isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Imagina se você fosse casado e você ficasse o tempo todo perguntando pra sua esposa, se eu fizer isso aqui, você vai se divorciar de mim? Ah, não, então eu vou fazer. Se eu fizer isso aqui, parece que você quer andar ali no limite. Sim. Então, as pessoas elas querem estar sempre na superfície, quando que se você mergulhar e conhecer a Deus de fato de verdade, a sua vida inteira é transformada. Até essas dúvidas de pecado somem. Exatamente. Porque você passa a conhecer e isso não passa mais a fazer parte da sua vida. Isso aqui, eu não sei se é pecado ou não, então não vou fazer, por que eu vou arriscar, né? Então, quando a gente sai da superfície, a gente mergulha, a gente conhece o Deus que nos criou, a gente começa a perceber o quanto Ele nos ama. Porque, assim, o amor de Deus está em todo lugar, está em tudo que a gente faz, está em tudo que a gente vai. Mas a gente não é sensível o suficiente. Então, a gente se questiona coisas, tipo, será que Deus olha pra mim? Poxa, se você conhecesse Deus de verdade, você não ia se perguntar isso. Porque você ia enxergar Ele em tudo, e através de tudo. E aí, muitas das nossas dúvidas seriam saradas. Ou mesmo que a gente não tivesse a resposta, Ele seria a resposta. Porque a gente estaria tão conectado com Ele, sabe? Eu penso tanto em Jesus. Jesus era o Filho de Deus encarnado. E Jesus passava a noite e dia orando para conhecer a vontade do Pai. Tem uma das minhas passagens favoritas em que Jesus, ele tá ali indo para um lugar, numa das andanças, né? E aí ele sobe no monte para orar e ele desce resolvido, vamos para tal lugar. Eu tenho certeza que naquela oração ali o Pai lembrava por que ele estava naquela missão. E falava, direcionava ele. Então, assim, o Filho de Deus, quem que pode ser mais sábio, mais entendido que o Filho de Deus? Mas o Filho de Deus estava ali em constante dependência, consultando o Pai acerca dos próximos passos, enquanto a gente quer resolver nossa vida sozinho, enquanto a gente quer caminhar baseado no nosso próprio entendimento. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente não usa o exemplo de Jesus para depender, para se colocar ali numa posição de servo? Senhor, para onde que eu vou agora? O que eu vou fazer agora? Sabe? Hoje eu estou muito musical. Enquanto você falava de tudo isso, eu lembrava de outro louvor. A Ivanete, que está aqui da Mundo Cristão, não está aparecendo, mas ela é mais antiga do que eu. Ela vai... ela vai lembrar desse louvor do Toque no Altar, que falava assim, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Jesus. É isso. É seguir, prosseguir conhecendo Jesus, tendo isso como alvo da nossa vida. Sim. E quando você conhece Ele, você apresenta Ele melhor, né? Muito melhor. Porque imagina você, por exemplo, se você ainda não leu o livro, imagina você apresentar o livro para alguém. Você vai saber informações superficiais que eu te falei, né? Mas se você leu o livro e se interessou pela história e leu cada capítulo com atenção, quando você for falar, você vai saber cada capítulo, você vai saber citar a frase, você vai saber exatamente sobre o que se trata, você vai saber o que não é. Você vai saber o que o livro não fala. Então, quando a gente conhece a Deus de verdade, a gente sabe quem Deus é, mas a gente sabe também quem Ele não é. Acontece alguma coisa? Não foi Deus que fez isso. Você ouve alguma coisa? Não, isso aqui não vem de Deus, isso aqui não é propósito de Deus, sabe? Você consegue reconhecer, você consegue não confundir a voz dele com a sua própria voz. E olha, você me falando, eu não sou um leitor de ficção cristã, nunca tive costume. Gosto de ler vida cristã, teologia, livros de negócios também. Mas você me falando sobre o seu livro aqui, da maneira que você me contou, eu fiquei interessado em ler o livro. Ai, legal. Quero que leia. Tá vendo? Pode, se eu ler, vai ser a primeira ficção cristã que eu vou ler. Olha aí, que honra. Olha aí, tá vendo só? A primeira de muitas, né? Em nome de Jesus. É isso que eu acho legal na ficção cristã, né? Porque nós não somos concorrentes. E eu acho que a gente vivencia muito o corpo de Cristo. Porque era assim que era para a igreja funcionar. E eu creio, tenho fé que um dia vai ser assim, sabe? Nós temos autoras de várias denominações, de várias crenças, então tem as reformadas, tem as não reformadas, e assim, por exemplo, em eventos como a FEFIC, a gente conversa e a gente troca, a gente se respeita, a gente entende que mais coisas nos unem do que nos separam, que a gente está trabalhando no mesmo time pelo mesmo objetivo e que de formas diferentes, e tem o romance, tem a distopia, tem a fantasia.
Então, eu acho que isso é tão corpo de Cristo. E quem lê uma ficção cristã, a pessoa não vai ler esse livro e nunca mais. Não, ela vai procurar outros livros. Inclusive, muitas mensagens que eu recebo que me deixam muito feliz. A pessoa fala assim, foi a primeira ficção cristã que eu li. Porque eu sei que não vai ser a única. Que a pessoa vai procurar outras e outras. E assim a gente vai crescendo. Quando um vence, todos vencem. Quando um cresce, todos crescem. Isso é corpo de Cristo. E qual é mais ou menos a idade do seu público hoje que tem acesso ao seu livro, que lê o seu livro? São jovens e adolescentes, então ali, esse livro, né, geralmente a partir de 14, mas eu tenho gente de 16, 18, tem pessoas mais velhas, né? Tipo eu, assim, de cabelo branco já? Já com público adulto. Legal. Inclusive, eu tenho um outro livro, né, que é mais para adultos, né, que a protagonista tem mais ou menos 26 anos. Então, eu tenho esses dois públicos. Mas esse ainda não é publicado. Esse não é publicado, esse é independente, né? Tá. E aí, eu vejo que é diferente a forma como Deus age, mas assim, é muito... Eu acredito muito que o escritor, ele faz metade do trabalho. Né? Ele constrói uma casa, uma frase que eu vi em algum lugar, não vou lembrar agora quem falou, mas o escritor constrói uma casa, o leitor mora nela. Então, assim, você entra numa casa construída, mas você dá o seu toque, né? Você dá o seu jeito. Então, a pessoa que lê a história, você vai ler, não vai ser a mesma coisa que ela lê. Entendeu? Porque você tem as suas experiências, então você vai enxergar aquilo com as suas experiências, com a ótica das suas experiências, e vai falar com você de uma forma, que vai falar com outra pessoa de outra forma, né? Então, os leitores mais jovens, eles dão um tipo de feedback, e os leitores mais velhos, outro tipo, mas você vê que Deus está em tudo. E, inclusive, é algo assim, eu tenho muita preocupação de ser sobre Jesus, né? De ser Deus. Então, enquanto eu estou escrevendo, eu pergunto muito para ele, Senhor, isso aqui está de acordo? É uma coisa que o Senhor quer mesmo dizer, quer mesmo falar? Ou eu estou colocando muito da minha opinião própria? Porque acontece, a gente é humano, né? Então nunca vai ser perfeito, nunca vai ser como a Bíblia, nunca vai ser como a palavra de Deus, não substitui. Claro. Então eu converso muito com ele sobre isso. E eu vejo ele responder essas minhas perguntas quando algumas pessoas falam para mim, olha, se você tem dúvida que foi Deus que te inspirou, foi Ele que te inspirou. Glória a Deus pelo que Ele falou através de você. Então as pessoas sempre colocam Ele na frente, que isso é exatamente o meu objetivo, né? O nome da minha página que eu criei, porque assim, eu não comecei a falar de livros, sobre os meus livros. Eu comecei na internet falando de Jesus, colocando devocionais. Eu vi seu Instagram hoje. Pois é. Então, Viajando... Jesus, Chuva e Livros. Jesus, Chuva e Livros, isso, exatamente. Porque justamente eu criei para falar primeiro de Jesus. E de vez em quando falar de livros, né? Nunca de chuva, né? E lá chove bastante nessa terra, né? Todo dia. Sim. Chovia mais, né? Chovia religiosamente todo dia. Agora a gente tá meio no tempo de seca. E aí eu criei para falar de Jesus. Então, eu tenho esse desejo, essa preocupação de ser sempre sobre ele. Tanto que eu não mudo o user, né? Algumas pessoas falam pra mim, vai ser mais difícil de te achar e tal, porque, enfim, você tem que colocar autor e tal. E beleza, quem faz isso não é errado, mas pra mim é meio que um marco, um símbolo, sabe? De eu me lembrar que eu comecei por causa dele e que vai continuar sendo sempre sobre ele. E aí, é isso. Uau. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu lembro de ficção cristã, não era algo que acontecia realmente no Brasil. Quando a gente lembra de ficção, eu lembro de Deixados para Trás, por exemplo, Tim LaHaye, que virou até filme, mas não era algo que se escrevia muito no Brasil. E é claro que, como toda ficção, ainda mais no meio cristão, claro, no meio cristão, ela sempre sofre algum tipo de preconceito. Sim. Como vocês lidam com isso? Como que é o dia a dia com essa questão de preconceito na ficção cristã? Olha, assim, a gente sente um pouco de resistência às vezes, do tipo, você está misturando as coisas, a ficção é mentira. Mas eu acho que tudo que é novo tem essa resistência. Sim. Sabe? Porque as pessoas não entendem. E a primeira reação delas não é assim, não sei, vou procurar entender. Não, eu não sei, eu não quero. Eu vou resistir, né? Só que eu acho que tem uma palavra que diz que você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Então o que você pode fazer com a luz? Você não coloca debaixo da cama, você deixa ela brilhar. Que a luz dela vai ser indiscutível. Então, nós temos visto hoje o que Deus tem feito na ficção cristã. E é algo que o homem não poderia fazer de si mesmo, né? Eu lembro também de Gamaliel, que quando o pessoal estava perseguindo, né? Porque isso daí não é de Deus, o que esses discípulos estão fazendo e tal. Ele falou assim, irmãos, por que vocês não deixam? Porque se não for de Deus,
Exato. Daqui a pouco vai acabar, vai ser assim, fogo de palha, uma coisa assim. E a gente não precisa se preocupar. Agora, se for, vocês vão estar lutando contra Deus, resistindo a Deus. Então eu acho que essa resistência, esse preconceito, deixa eles falarem, deixa que com o tempo o Senhor vai mostrar que é Ele que está fazendo. Porque aquilo que Deus planta, ninguém pode arrancar. Aquilo que Deus começa, ninguém pode impedir. Ele é Deus, Ele é soberano. Então, nós temos visto, nós como autoras, né, eu falo nós assim, porque eu sei que não é só comigo, não é só a minha história. Deus tem feito algo extraordinário ali na vida de muitas das minhas amigas, muitas pessoas, e eu me alegro com a alegria delas também, assim como eu sei que elas provavelmente estão se alegrando com a minha alegria de estar aqui. Então, Deus tem feito algo extraordinário e isso não tem como você discutir, e cada vez serão mais frutos, cada vez mais vidas serão alcançadas, até o ponto que aquelas pessoas que questionam vão dizer assim, não, eu acho que a gente está lutando contra Deus, acho que isso é dele mesmo, não tem como negar. Eu creio nisso. Porque tudo que é novo realmente sofre resistência, não tem como, né? Uma pergunta, você já está escrevendo para lançar outro? Como que está aí a sua vida agora de escritora? Não sei se eu posso dar spoiler. Mas não precisa dar o spoiler, mas está escrevendo. Tem coisa nova. Tem coisa nova. Tem. Já está rolando. Em breve já tem mais livro, então. Em nome de Jesus. Porque depois que escreve o primeiro é o mais difícil, né? Sim. Depois vai embora. É verdade. Legal. E assim, escrever é muito bom pra mim. Meu outro livro, se Deus permitir, vem ano que vem pela Mundo Cristão. Ele chama Círculos Não São Infinitos. Ele, assim, ele é bem diferente de Aurora, né? Aurora é uma distopia e tal, e ele é realismo mágico. Então, é um romance com viagem no tempo. Só que, assim, eu classifico como romance, mas as pessoas falam que o foco não é o romance. Realmente não é. É sobre uma pessoa que está perdida, assim, dentro da própria cabeça, uma pessoa que pensa demais sobre a vida, acho que melancólicos entendem, e ela vai encontrar a constante dela, porque, assim, é sobre... Tudo tá sempre mudando, né? E a gente não, eu costumo falar que a gente não tem nenhuma ideia de coisas imutáveis, porque tudo é mutável na nossa realidade. Então, quando a gente fala que a gente serve a um Deus imutável, a gente não tem noção do que é isso. A gente não tem noção do quanto o nosso Deus é estável. Porque a gente costuma lidar com as pessoas. E uma sombra de variação. Você tem uma opinião hoje e amanhã você não tem mais. Você tem uma opinião, você tem uma visão hoje e amanhã você muda. Isso é natural, né? Você vai tendo contato com outras coisas. Mas Deus não, Ele é o mesmo. O que eu aprendi sobre Deus ontem, que era verdade ontem, é verdade hoje. Então, experiências que pessoas, heróis da fé, tiveram, sei lá, milhares de anos atrás, e Deus era Deus era uma pessoa ali, Ele continua sendo a mesma pessoa. Então, isso é tão extraordinário. E a gente não tem noção do que é isso, né? Do que é servir a um Deus imutável. Então, o livro ele meio que fala sobre isso, sobre enquanto tudo está mudando. Inclusive, tem uma parte do livro que fala assim, enquanto a minha vida mudava, algo permanecia. No vai e vem de pessoas, alguém escolhia ficar. Uau, que top. Jamais partia, jamais desistia, sempre Ele. Então, Deus é a nossa constante. E aí, o livro fala um pouco sobre isso. E eu me perdi, eu não sei qual era a pergunta. Não, era sobre se você estava escrevendo verdade. Algum outro livro. Isso. Então, esse outro livro é muito precioso pra mim. E eu tava falando... E ele esse livro já está escrito, porque ele já foi escrito de maneira independente, Só que né? assim, ele foi escrito... Eu escrevi uma versão super simples, porque eu não ia publicar ele. Era até isso que eu ia falar pra você, que assim, a escrita não é só... Eu escrevo pra publicar para as pessoas. Não, eu escrevo o que Deus coloca no meu coração. Tem coisa que eu escrevo que eu não pretendo publicar, né? Eu vou escrevendo porque, assim, quando a gente escreve, a gente começa a entender tanta coisa sobre Deus. Assim, eu acho que é uma atividade muito parecida com tudo que ele faz, assim. Ele é o escritor da nossa história, né? Então, claro que é um nível muito pequeno, mas a gente consegue entender melhor o coração de Jesus algumas vezes. Então, por exemplo, às vezes eu estou escrevendo um livro e eu estou fazendo o personagem passar por uma coisa que eu sei que é ruim. É ruim, ele não queria passar por aquilo. Mas eu sei onde a história termina. Eu sei qual é o propósito que eu tenho aquele personagem, eu sei para onde eu estou levando ele. E eu sei que tipo de personagem ele precisa ser para que quando chegar no final da história, aquilo faça sentido. É como se os personagens realmente fossem pessoas, são pessoas vivas para você. E aí você começa a entender algumas permissões de Deus. Porque assim,
no momento, se você pudesse conversar com o personagem, ele dizer, você me odeia, por que você está fazendo eu passar por isso? Mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a história que eu estou escrevendo. Então, da mesma forma, quando eu passo por situações que eu não queria estar passando, eu falo para Deus, eu entendo que o Senhor está escrevendo e eu confio que o Senhor vai terminar essa história de um jeito bom. Se ainda não está bom, ainda não terminou a história. E assim, essas experiências, essa forma de entender melhor o coração de Deus enquanto está escrevendo é muito preciosa para mim. Então, eu amo escrever por causa disso, porque é uma forma de você entender melhor o Senhor, de você ter essa visão que Ele tem. Claro que é um nível de analogia, né? Não é exatamente parecido, mas, enfim, a escrita ela traz muito disso, de mostrar um pouco pra gente como o Senhor se sente em relação a nós. Tanto que tem coisa que o personagem faz que parece que está fora do seu controle. Ele próprio vai fazendo as escolhas dele, né? E assim eu acredito que Deus ele permite que a gente tenha algumas escolhas, mas se a gente depender dele, deixar que ele escreva, deixar ele conduzir, ele vai levar para onde a gente precisa estar. Vou te dar uma dica num livro que você for escrever que seja de romance, tiver um casal, você pode usar os personagens de Diogo e Natália, tá bom? Que é um casal bem apaixonado. Ai, adorei. Minha esposa, Natália. A declaração de amor. Aí, tá vendo só? Ela tem que ver esse podcast. Depois Amor, se você eu vou pedir para você ver, assistir esse podcast, porque tá vendo só? Fiz uma declaração de amor aqui para você. Vitória, eu vou fazer um merchan aqui do seu livro para dar um desconto nele para a galera que quiser comprar e dar aquela incentivada no pessoal, tá bom? Então olha aqui, tá aqui, olha só que papo legal, olha que conversa boa, quanta coisa boa você pode absorver desse papo aqui. E com certeza o livro é muito bom. Então tá aqui, então olha aí, tá aí o livro Aurora. E se você descobrisse no dia da sua morte que você é a chave para uma revolução? Uau, hein, que subtítulo forte. Então tá aí. Aurora, esse livro aqui para os próximos 30 dias, ele vai ter um cupom de 10% de desconto que está aparecendo na tela aí para você na forma de um QR Code, também está na descrição do vídeo. Então se você aplicar esse cupom lá no nosso site, quando você for comprar o livro Aurora, você vai ganhar mais 10% de desconto, tá bom? Isso daqui paga o seu frete tranquilamente e você recebe esse produto aí com um custo baixíssimo na sua casa. E olha, é um livro de quase 400 páginas, 370 páginas. É um livro grosso, é uma mais, não, que 370? 384. Olha, a autora sabe de cabeça, tá vendo? 384 páginas. Isso daqui para você dar. E se você é um pai, precisa comprar um bom livro para o seu filho adolescente, sua filha adolescente, uma ficção cristã, você sabe que para nós que somos cristãos, nós temos que ter esse cuidado também, de dar boa literatura para os nossos filhos. E é você que vai comprar, é você que vai pagar. Então compra uma boa literatura e está aqui, a Aurora. É um bom livro para que você possa dar para os seus filhos lerem, tá bom? Então, tá aí, o merchan tá feito. E agora nós vamos ter também aqui na Plenitude o FEFIC Day. A Plenitude é uma apoiadora muito forte da ficção cristã, porque nós entendemos o valor disso. Eu tenho filhos que são pequenininhos, 1 e 3 anos, mas quando eles começarem a ler, eu quero que eles leiam ficção cristã. Então, nós apoiamos aqui como Plenitude a ficção cristã, por isso nós teremos aqui o FEFIC Day, que FEFIC é a feira de ficção cristã. Nós temos nossa amiga lá, Sara Guzella, que está nos ajudando nisso, e a Aurora vai estar dentro da FEFIC e vai ser uma bênção, tá bom? A Vitória, muito bom te conhecer, assim, conversar com você foi um prazer para minha vida, foi muito bom. Eu pude ver Jesus nos seus olhos enquanto você falava, eu pude ver o amor que você tem por Cristo. E continue assim, continue fazendo o que você faz por amor, escrevendo para que pessoas possam conhecer Jesus. Você já tem recebido esses testemunhos e em nome de Jesus você vai receber muito mais. Nós sabemos o quanto os adolescentes dessa geração são atacados, nós sabemos o quanto a nossa sociedade tenta levá-los para longe de Jesus, então não desista do seu trabalho, permaneça firme, dedique a sua vida a isso, porque eu sei que você vai abençoar muita gente. Amém. Eu quero agradecer muito, não só pelo convite, por você me deixar à vontade, mas também pelo coração servo de vocês em apoiar a ficção cristã e entender que isso não é algo que partiu de nós, autoras ou do mercado, é algo que partiu do coração de Deus.
Então eu agradeço muito por isso e que Deus continue abençoando a Plenitude e o trabalho missionário e tudo mais que vocês fizerem para a glória dele. Amém. Você quer deixar uma mensagem para suas leitoras no final, seus leitores? Pode deixar. Aquela câmera ali é sua, você pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a todos os meus leitores, a família, a FEM, por apoiar. Eu estou aqui porque vocês apoiaram as histórias, porque vocês me incentivaram muitas vezes quando eu não acreditava. Eu não quero publicar esse livro, eu acho que ele não é bom o suficiente. E vocês falaram, não, publica que a gente lê. Então, eu sou grata a Deus pela vida de vocês, pelo carinho de vocês, pelas orações de vocês. E estamos aí trabalhando pelo reino, tudo sobre ele. Qual o seu @ do Instagram, então, certinho, pra gente deixar ali pro pessoal? Jesus, Chuva e Livros. E você responde direct ali, conversa com a galera? Eu sempre tiro um tempinho. Eu sei que você, sua rede é bem grande, assim, 90 mil seguidores ali, tem uma galerinha ali, 86, né? Que legal. Mas eu sempre tiro um tempinho para responder todo mundo, assim. E a gente criou uma rede muito legal de intercessão, né? Então, algumas pessoas me mandam mensagens do tipo, eu vou fazer uma prova amanhã, tô com medo, ora aí por mim e tal. Algo assim, bem de família mesmo, né? Tem um canal de transmissão, que é onde eu posto os devocionais, então toda vez que eu leio alguma coisa que Deus fala comigo, eu falo assim, poxa, vai abençoar a vida deles, eu coloco lá. E assim a gente vai trocando, né? Criou uma comunidade mesmo de pessoas apaixonadas por Cristo e que estão ali por Cristo. Eu sei que nem todo mundo está ali pelos meus livros, né? Nem todo mundo que está ali lê os meus livros, mas se for por Jesus e se for para Ele, então a gente está junto na caminhada. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, Amém. Viu? Muito bom conversar com você. Obrigada. Pessoal, olha que episódio legal, olha que menina cheia de Deus. Eu tenho certeza que você percebeu isso aí também, nessa conversa, o amor dela por Jesus Cristo. E é isso que importa para nós. Ela escreveu esse livro porque ela ama Jesus e, olha, se eu fosse você, eu compraria esse livro para dar de presente para alguém. A Plenitude está aqui, é um canal para isso e você vai estar ajudando ela também como escritora. Poxa, escrever é um desafio, são tantos escritores no Brasil. Você comprando o livro dela, o Aurora, você vai ajudar com que ela também fique conhecida como uma escritora nacional. E isso vai ajudar muito essa menina, que eu tenho certeza que ela é segundo o coração de Deus. Beleza? Curtiu aí? Então compartilha, faz esse episódio chegar a mais pessoas. Isso também vai ajudar a Vitória a ficar conhecida aí no meio agora dos escritores, não só de ficção cristã, mas no meio dos escritores do Brasil. Poxa, em breve eu quero ver o livro dela como um best-seller nacional. Amém. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Quero agradecer também a Mundo Cristão por trazê-la aqui. Obrigado, editora Mundo Cristão, na pessoa da Iva que está aqui, da Thalita que está aqui também. Glória a Deus pela Mundo Cristão, que é uma excelente parceira aqui para a Plenitude. E é isso, beleza? Estamos encerrando aqui. Deus te abençoe e até a próxima semana. Fique na paz do Senhor Jesus.